Nada temas do que hás de padecer. Já imaginou você receber uma carta com essa mensagem? E vou um pouquinho mais além. E no final, se ela tivesse escrito assim: ser fiel até a morte. Talvez para muitos essa mensagem venha num tom de angústia, de aflição, porque fugimos do sofrimento. E é sofrimento que é o tema do nosso segundo capítulo desse livro aqui, ó, que Cristo pensa da igreja, a mensagem das 7 cartas do Apocalipse. E no segundo capítulo nós vamos ver uma carta direcionada a Esmirna, falando sobre sofrimento. Falar sobre sofrimento no século onde fugimos dele, em algumas alas do cristianismo, coloca o seu sofrimento na prateleira da maldição. Mas será que sofrimento se trata sobre maldição? O que diríamos sobre aqueles que sofreram em prol do evangelho, do santo evangelho? Imagina Paulo escrevendo uma carta ao seu amigo, seu amado Timóteo, lá no 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 12, Paulo fala assim: todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Parece que perseguição, sofrimento e cristianismo não são coisas que não combinam, são coisas que são plausíveis. É um caminho que muitas das vezes é regado com lágrimas. Uma voz antiga dizia assim que Cristo, ele nos chama a um chamado de sofrimento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Talvez o chamado da igreja, à igreja de Esmirna, seja o quê? Quando você sofrer, e você vai sofrer porque no seu meio há aqueles que abandonaram a causa do evangelho, e por eles abandonar a causa do evangelho, você se tornou um incômodo, e um incômodo, uma pedra no sapato, ela é o quê? Ou ela é esmagada, ou ela é arrancada e lançada fora. Você vai ser arrancada e lançada fora, você vai ser lançado na prisão. Mas permaneça no seu chamado, permaneça firme, ser fiel até a morte. Fidelidade, ela é provada à medida que nós somos lançados. Converse com os jovens da fornalha que chegaram para o rei e falaram assim: ó rei, não devemos te dar resposta nenhuma. O nosso Deus, ele é Deus. Se ele nos livrar da fornalha, parafraseando, ele é Deus. Se ele não livrar, mesmo assim, não te adoraremos. Talvez o que se esperava da igreja de Esmirna e também se espera de nós é o testemunho de Policarpo. Policarpo, o santo, o homem de Deus que viveu na cidade, o bispo de Esmirna, quando ele foi perseguido por aqueles que olhavam para ele e viam como uma pedra no sapato, e deram a oportunidade, falou: ó, você tem uma única oportunidade de abandonar tudo isso que você está vivendo e fazer o que nós queremos. Olha a resposta de Policarpo: por 86 anos eu tenho servido e ele nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra o meu rei que me salvou? O chamado à igreja de Esmirna, o nosso chamado é o quê? Fidelidade. Ser fiel até a morte. E não termina por aí o texto, que ele continua: e dar-te-ei a coroa da vida. Se essa perseguição está te levando à morte, ser fiel, porque logo ali está a vida eterna. O chamado à igreja de Esmirna e o nosso chamado, ele é um chamado de fidelidade, não de concessões. Não de fazer aquela matemática maluca que nós fazemos. Ah, se eu fizer isso, eu vou viver mais tranquilo, não vou ser perseguido. Melhor coisa é ser perseguido pelo nome de Jesus do que ser aliado com aqueles que deixaram ele de lado. Bom,
E nós temos sido fiéis ou temos sucumbido ao desejo de vivermos uma vida tranquila, sem perseguições e sem sofrimentos? Não estou falando sobre uma vida que ela suicida ao ponto de procurar problemas. Não, não, não. É o quê? A fidelidade. Estar firmes na rocha. Muitas das vezes nos causará sofrimentos. E quando eles vierem, qual será a nossa resposta? Reflita sobre isso e até a próxima reflexão do nosso livro, O que Cristo Pensa da Igreja. Um abraço e até mais.